Quando a capital paulista chegou à década de 1960, a nossa Nova York Tupiniquim já contava com mais de 3 milhões de habitantes. Nesse período, iniciou-se o processo de perda da qualidade ambiental dos padrões urbanos, até então razoavelmente mantidos. A corrida imobiliária para o Centro Novo, do outro lado do Vale do Anhangabaú, relegou ao Centro Velho a lenta deterioração. A Avenida Paulista e a Avenida Faria Lima surgiram como novos centros urbanos e a instalação do polo industrial automobilístico na região do ABC expandiu o uso do automóvel em São Paulo. O caráter cosmopolita da quinta maior cidade do mundo, Selva de Pedra, atrairia então um típico selvagem do século XX, um personagem sanguinário, abusivo, bárbaro e arbitrário, que com sua labiríntica sagacidade e talento para fugir à captura, viria a desmoralizar toda a polícia de São Paulo, causando grandes embaraços para o secretário de Segurança Pública da época. João Acácio Pereira da Costa, cuja violenta figura ficou eternizada como bandido da luz vermelha, alcunhado assim em razão de usar uma lanterna com faixa de luz vermelha para intimidar suas vítimas, causou pânico na capital paulista na década de 1960 e teve sua trajetória passada limpa pelo jornal Notícias Populares, semanário que contribuiu inclusive com a captura do Celerado em agosto de 1967, ao publicar o seu retrato falado. Após sua prisão, o jornal publicou entre outubro de 1967 e janeiro de 1968 uma série de 57 capítulos sobre as origens do criminoso. Essa série e o fato de que a metrópole paulista já era uma cidade bastante desigual, com uma diferença socioeconômica muito grande, seriam os grandes responsáveis por popularizar a opinião pública brasileira em relação ao criminoso. Seus crimes dividiam a convicção de grande parcela da população que o repudiava e temia, e outra parte que o considerava mais um brasileiro à toa na maré da última etapa do capitalismo. Os locutores radiofônicos o cobriam de adjetivos: monstro mascarado, zorro dos pobres, misterioso tarado e criminal maconheiro. Parece um exercício de imaginação classificar João Acácio dentro das concepções subentendidas quanto aos criminosos de renome. Sua sagacidade para escapar à captura ao longo de 5 anos de intensa atividade o destacou e imprimiu o rótulo de figura lendária dentro da história brasileira. Nascido em 1942 na cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina, João Acácio foi criado por um tio em Joinville, após a morte precoce de seus pais. Em 1967, em seu julgamento, Acácio relataria uma infância repleta de maus-tratos cometidos pelo tutor, sendo ele e o irmão submetidos a trabalhos forçados e submetidos à tortura física e psicológica. Após fugir da casa do tio, passou a viver nas ruas de Joinville, onde praticava pequenos furtos em lojas de alimentos e de roupas para saciar sua vaidade. Mais tarde, já manjado na cidade, em vez de prisão, receberia conselhos de policiais e tentaria se reabilitar trabalhando em 2 tinturarias. Na primeira, um beijo na filha do patrão, flagrado pelo pai, o deixaria sem emprego, e na segunda foi demitido após ser visto usando o terno de um cliente no cinema local. Com a polícia de Joinville menos tolerante e novamente em seu encalço, mudou-se para Curitiba e de lá, no início dos anos de 1960, fixou-se na Baixada Santista em São Paulo. Começou a arquitetar roubos a residências de luxo, viajando comumente à capital. Nesse período, Acácio fez do crime sua profissão, tornando-se um dos bandidos mais temidos de São Paulo, devido à sua forma impetuosa como agia diante de suas vítimas. Luz Vermelha, como ficou conhecido, promoveria intensa perturbação pública da lei e da ordem com dezenas de assaltos, acusações de estupros e homicídios e viria a ser considerado o inimigo número 1 da capital paulista, e após incessante investigação da polícia foi preso em 7 de agosto de 1967. O criminoso que gastara boa parte do dinheiro dos roubos com mulheres e boates da Baixada Santista agora não passava de um número do sistema prisional brasileiro, condenado em 88 processos, sendo que 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas. Sua pena foi dosada em 351 anos de detenção. Como a legislação brasileira não permite que alguém fique preso por mais de 30 anos, Luz Vermelha seria solto em 26 de agosto de 1997, após o embate liminar entre o prisioneiro e o Ministério Público.
Após uma rápida passagem pela casa do irmão em Curitiba, o que resultou em desavenças, partiu para Joinville e procurou pelo tio, o mesmo que ele acusou de maus tratos. Novos conflitos o colocaram na rua para trilhar caminhos que o colocariam em rota de colisão com a fatalidade. Naquela semana, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina, o diretor do Hospital Regional de Joinville havia assinado o atestado de insanidade do ex-presidiário. Assim, Luz Vermelha seria conduzido para um hospital em Florianópolis em poucos dias. Os braços do capeta. Estava morando de favor na casa de um pescador de Joinville, quando foi confrontado por assédios cometidos contra a mãe e também contra a esposa do anfitrião. E em 7 de janeiro de 1998, menos de 5 meses depois de ganhar as ruas, João Acácio foi morto aos 55 anos de idade pelo pescador Nelson Pissinger, com um tiro na cabeça. E aí, gostou dessa história? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal.